Non ti piace la passione di un verdadeiro italiano? Amore mio. Peter, para com isso. Parla col tuo cuore e non con sua bocca. Que droga, Peter! Você quis dizer Pietro. No vídeo de hoje, os Griffins fazem uma viagem à Itália e são obrigados a lidar com as irritantes leis de imigração depois de Peter destruir os passaportes da família. Confira agora o que eles tiveram que fazer para contornar isso. O episódio começa com Peter apresentando o Museu de Ciência de Quahog para sua família. Ele diz que aquele local era um lugar mágico de exploração cultural. E em seguida, começam a testar vários experimentos de cientistas e também veem um osso esquelético de um dinossauro. Que chatice. Depois disso, Peter decide levar Lois, Stewie, Brian, Meg e Chris para o estádio para assistirem um jogo de futebol universitário, pois para ele, aquele local era mais refinado do que o anterior. Mas enquanto eles estavam no estacionamento, Peter avistou o árbitro e disse que antes deles irem embora para casa, os dois teriam que se resolver. Depois, Chris chega para se apresentar a Bob também. E Chris, vem conhecer meu amigo Bob Henley. Oi, Sr. Haley, eu sou Chris e já ouvi falar muito do senhor. Após isso, enquanto Chris, Meg, Stewie e Brian assistiam televisão, foram surpreendidos pela notícia de Lois, que disse a eles que ela havia comprado 3 passagens para viajarem para a Itália. Chris e Meg se empolgam ao saber disso, e Brian é o primeiro a questionar se Peter sabia o que ela estava fazendo. Lois diz que ela ainda não contou para seu marido e disse que ele, de qualquer forma, não poderá dizer não como resposta, pois ela já estava com as passagens em mãos. Então, no meio disso, Peter chega e pergunta para Lois do que se tratavam essas passagens na mão dela. Então ela diz, quase se embolando para falar, que eram passagens para a inauguração do maior parque aquático de Quahog. Peter primeiramente desconfia, e então ela tenta sustentar sua mentira por mais um tempo, até que finalmente consegue, com a ajuda de Brian, convencer Peter. Depois disso, todos da família Griffin aparecem no avião, e Peter se questiona por que eles estariam dentro daquele avião se iriam para um parque aquático. Brian diz que tudo isso era para eles se safarem da fila que teriam que enfrentar. Mas Lois, no meio disso, acaba não suportando mais toda essa mentira, e revela por fim que eles na verdade iriam mesmo para a Itália. Peter se chateia após ouvir isso, e Lois tenta consolá-lo. Estamos indo pra Itália. O quê? Mas e os Seven Flags Atlantis? Peter, deixa de bobeira. Esse lugar não existe. Em seguida, Peter aparece revoltado por ter sido enganado. Lois diz a ele que essa viagem faria bem para os dois, pois a Itália é o país mais romântico do mundo e que eles estavam precisando de um romance dentro do casamento deles. E então, Peter pergunta se as fantasias que eles realizaram na noite passada não foram boas o suficiente para ela. Enfim, eles chegam na Itália e a primeira coisa que fazem por lá é um pequeno turismo. Lois dá algumas sugestões de onde poderiam começar, e Peter também, mas acaba que Meg, Brian, Chris e Stewie preferem optar por escolher o lado do pai. Agora no hotel, Lois diz a Peter que enquanto as crianças fossem ao circo italiano, eles dois poderiam aproveitar para irem juntos ver o pôr do sol da Basílica de São Pedro. Isso poderia ser uma boa oportunidade de um momento romântico juntos. Peter diz a Lois que ela poderia ir sozinha, porque ele preferia ficar ali sentado tentando resolver o problema do controle que não estava pegando. Nisso, os dois começam a brigar e discutir até que chega um ponto em que Lois opta por curtir a Itália sem seu marido mesmo e deixa o local. Nisso, Brian chega para dar um sermão em Peter e aproveita para dizer que seria melhor ele dar uma olhada por fora da janela em vez de ficar com raiva dele também. Peter percebe o perigo e vai atrás de solucioná-lo. É melhor você dar uma olhada ali. O que ele está fazendo com aquele italiano? Em seguida, enquanto Lois tomava sua xícara de café, Peter aparece em sua bicicleta alugada segurando um buquê de flores na missão de reconquistar a sua querida esposa novamente. Chegando mais próximo, Peter ouve de Lois que ele estava ridículo usando aquela roupa e que jamais iria reconquistá-la desse jeito. Ele responde com poucas palavras, deixando que suas próprias ações falem por ele. Non ti piace la passione di un verdadeiro italiano?
Amore mio. Peter, para com isso. Parla col tuo cuore e non con sua bocca. Que droga, Peter! Você quis dizer Pietro. Agora, Peter leva Lois a um estádio e diz que, como prova de seu amor, ele convenceu 20 mil fãs de futebol a segurar uma mensagem romântica para ela. Depois disso, Lois acaba topando e Peter a leva para fazer um passeio de barco em um dos canais de Veneza. Enquanto apreciavam a paisagem, Lois admite que aquilo era muito romântico. E Peter aproveita o momento para se desculpar com ela e dizer que a amava. Até que se beijam. Em seguida, depois de terem se satisfeito um ao outro, Lois revela que na noite anterior tiveram a melhor relação da vida dela. Peter diz que também foi a dele e que terem ido à Itália foi a melhor decisão que ela já tomou. Uau, Peter, a noite passada foi o melhor sexo que já tive. Eu também. Não fazíamos assim desde que estávamos noivos e com outras pessoas. Do que está falando? A questão é que a Itália é a melhor coisa que nos aconteceu. Lois diz que tudo por lá é maravilhoso e que nunca queria ter que ir embora. Então Peter diz que era fácil solucionar isso, pois era apenas eles morarem na Itália a partir de agora. Lois não curte muito a ideia, pois eles haviam construído uma vida em Quahog, mas Peter diz que estavam estagnados em sua cidade e aproveita o momento para jogar todos os passaportes de retorno para casa no fogo da lareira. Peter se retira do quarto e vai até a sala para comunicar aos seus filhos e ao seu cão que agora eles seriam italianos. Um mês depois, na Itália, enquanto Peter passeava pelas ruas do país e dialogava com algumas pessoas, ele chega em casa para distribuir uma cesta de pães para sua família. Assim que ele pisa em casa, Lois diz que sabe o quanto ele ama a Itália, mas que andar de bicicleta não estava sendo suficiente para pagar as contas e que as crianças não estavam aprendendo nada na escola. Então, sugere que eles voltem para seu verdadeiro lar em Quahog. Se as crianças não estão aprendendo nada naquela escola italiana. Mas por que está olhando para os outros bebês, hein? Por que me obriga a fazer isso, Roberto? Eu não quero fazer isso. Peter fica confuso, achando que sua esposa amava o lugar, o Peter italiano e o Peter do sul da Itália. Ela diz que ama todos sim, mas que, porém, ama muito mais o Peter americano. Meg se revolta no meio disso, pois ela havia acabado de arrumar um namorado italiano. Peter questiona qual era a profissão dele. Meg responde que ele pegava moedas no ar e pulava sobre cogumelos. Em seguida, Lois, Stewie, Brian, Chris e Meg comparecem ao consulado americano para voltarem para os Estados Unidos, e Peter diz ao cônsul que ele e sua família gostariam de retornar para Quahog, na América. Em seguida, pede os passaportes. O cônsul diz a Peter que o procedimento não é tão simples assim, e que primeiro eles precisariam fazer um teste de cidadania e passar pelo processo de imigração como qualquer outro estrangeiro. Lois tenta refutar dizendo que ele não estava lidando com estrangeiros ali. O cônsul então diz que eles não só destruíram os passaportes, como também renunciaram à cidadania americana. Brian se desespera e pergunta quando eles fizeram isso, e Peter responde tranquilamente que foi ele quem fez. Então, depois disso, em uma tentativa de fuga, Lois, Stewie, Brian, Meg e Chris esperam atrás de um container o sinal de Peter para avançarem. O plano de Peter de chamar a atenção dos seguranças acaba dando certo e eles embarcam em um navio que segue rumo ao porto de Quahog. Chegando lá, os funcionários do porto descem do navio com a ajuda de um guindaste, o container que tinha a descrição "bonecas de verdade". Assim que eles abrem o container, se deparam com a família Griffin fazendo poses para se disfarçarem como se fossem bonecas também. Mas incrivelmente, eles não notam diferenças. Então, eles passam por alguns testes e quem tem mais azar é o Peter. Porém, agora em seu velho e doce lar, Lois acaba pegando um pouco do seu tempo para agradecer a Peter por finalmente terem conseguido voltar a Quahog. Ela diz que também sentirá falta da Itália e que ele tornou aquela viagem muito incrível para ela. Os dois se beijam e Peter agradece por ela tê-lo levado até lá, terminando dizendo que mal pode esperar para visitar o resto do mundo com todos. Na penúltima cena, alguém bate à porta de casa e Meg vai atender. Ao abrir a porta, ela percebe que é Mario que veio até ela com a intenção de levar a relação dos dois para o próximo nível, literalmente. Mário, você veio me ver! Venha comigo, Meg, minha principessa. Vamos levar nossa relação a um outro nível.